Todos os dias são especiais, mas hoje é um dia muito especial, porque o Espírito Santo é que vai nos dirigir, que vai nos ensinar, e tudo que nós vamos querer é essa comunhão perfeita com o Espírito Santo. E todos nós vamos sair daqui hoje aprendendo sobre o Espírito Santo. O nosso intuito é que as pessoas tenham realmente comunhão com o Espírito Santo. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, olha para cada um de nós e veja a grande necessidade que nós temos, meu Deus, de estar na sua presença. Por isso, nós estamos aqui imbuídos num só objetivo: de te encontrar, te louvar, ficar com o Senhor e viver uma vida plenamente na sua presença. E nós temos o privilégio, o grande privilégio de ouvir o Senhor. Então fala conosco, meu Deus. Nos ensina, nos mostra o caminho que nós temos que tomar para que nós venhamos realmente entrar no reino do céu. Então fala conosco, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Então nós vamos falar com Deus hoje. Deus vai falar conosco hoje em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, o que diz a palavra aqui? O Espírito de Deus Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Fala aqui, o Espírito de Deus e a natureza humana. Então, ou eu tenho o Espírito de Deus comigo, ou eu vivo com o Espírito Santo, página 1635. Achou? Página 1635. Algumas pessoas não acham. Então, tudo que o Espírito Santo quer conosco é muita paciência. Ele quer que nós venhamos ter paciência. O Espírito Santo não é paciente? Deve ter paciência de ensinar a gente. Então fala aqui, o Espírito de Deus e a natureza humana. Se eu tenho o Espírito de Deus comigo, o Espírito de Deus comigo, se você tem o Espírito de Deus com você, você vai vencer a sua natureza humana. Vamos pensar. Eu tenho o Espírito de Deus comigo e você também tem. Nós vamos vencer a nossa natureza humana. O que a natureza humana gosta? De briga, de confusão.
ela é oposta a Deus. A natureza humana não gosta das coisas de Deus. E todo ser humano nasce com a natureza humana. Já nasce com a natureza humana. Você pega uma criancinha de cola, já é nervosa, já briga. Então eu espero que em nome de Jesus, vamos aprender com Jesus agora com a palavra, como vencer essa natureza humana que nos maltrata muito, que nos afasta de Deus. A natureza humana afasta o ser humano de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus, por favor. Boa noite, que Deus abençoe você que está agora aí na rede social. E se entrou agora, o livro que nós estamos lendo é Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aqui nessa Bíblia que nós estamos meditando é na linguagem de hoje, por isso ela é diferente. Mas você pode estar lendo em qualquer Bíblia, porque a palavra de Deus é um poder que se revela para quem é sensível para escutar e praticar. Então aqui estava naquele dia se falando sobre o Espírito de Deus e a natureza humana. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio no corpo humano e tinha a natureza de Maria, mas dentro de Jesus habitava o Espírito de Deus. Então Jesus estava revestido no corpo humano, mas tinha parte da natureza de Maria e tinha o poder do Espírito que estava sobre ele. Por isso que a situação com Jesus foi diferente dos outros homens, dos outros seres humanos, porque todos tinham nascido apenas da natureza do pai e da natureza da mãe. Ninguém era nascido do Espírito de Deus. Quando Jesus veio, ele veio mostrar para o homem que poderia ter uma nova oportunidade quando encontrassem o Espírito Santo. E por isso a palavra hoje está também nos ensinando que quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, não temos o Espírito de Deus, temos apenas a natureza que nos conduz, que nos dirige e que faz a vontade dela a todo instante, a toda hora e é constante. Mas quando eu e você e todos nós chegamos diante de Jesus e chegamos diante do Evangelho, entendemos e aprendemos que existe o Espírito Santo, o Espírito que faz com que o seu poder nos dê força e nos capacite para vencer o poder da natureza humana. Por isso que aqui em Gálatas vai nos falar sobre isso. Começa no versículo 16. Quero dizer a vocês, naquele dia estava falando para eles, e hoje está falando para mim e para você, né? Era para os Gálatas e hoje estamos no lugar dos Gálatas. Quero dizer a vocês o seguinte, então ele vai falar: deixem que o Espírito de Deus, está com letra maiúscula, dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então aqui tem um parecer bem pequenininho que ele falou. Quero dizer o seguinte a vocês: deixem. Então já começa dizendo que eu e você vamos ter que deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos dirigir. Por quê? Porque quem dirige até você chegar a Cristo é a sua natureza, é a sua vontade, é o seu desejo, é o que você pensa, é o que você acha. Então você está no comando. Então, enquanto nós não chegamos no Evangelho, enquanto nós não chegamos em Cristo, quem dirige é quem? Nós. A nossa natureza do papai e da mamãe, a natureza de Adão, a natureza do pecado é que nos dirige. Ela tem poder total. Mas, quando encontramos o poder do Espírito Santo, aí eu e você vamos ter que deixar o Espírito fazer o quê? Nos dirigir. E aí está a grande situação de todos nós cristãos. Porque quando o Espírito Santo chega para querermos dirigir, o que é que nós fazemos com ele? Eu falo sempre, pegamos o Espírito Santo em nossa vida e engessamos ele.
Para quê? Para continuar no comando. Então o Espírito Santo é um poder que quer nos conduzir. Mas como nós sempre estivemos no controle, nós queremos engessar ele. Como disse, o Senhor vai ficar aqui paralisado e eu vou continuar em ação. Mas, aparentemente, eu estou com o Senhor. Então, a palavra de Deus está explicando porque muitos de nós cristãos estamos dentro da fé, conhecemos a Bíblia, dizemos que nascemos de Deus, que temos o nascimento do Espírito, mas quando se observa, quem está em ação é quem? É o Espírito Santo ou é a natureza humana? O Espírito Santo, quando habita em nós, ele é espírito de discórdia, ele é espírito de briga, ele é espírito de contenda, ele é espírito de malcriação, ele é espírito de orgulho, ele é espírito de ira. Ele é o Espírito de Jesus. Então, se nós estamos produzindo tudo isso da nossa natureza, aonde é que está a lei do Espírito? Está engessada. Não está dentro de nós, nos dirigindo. Então, aí está a nossa grande situação e o nosso grande problema. Porque quando as pessoas olham para nós, elas querem ver o Espírito de Jesus nos dirigindo. E quando elas nos olham, vê que quem está nos dirigindo, acorda? Quem está nos dirigindo? Nós mesmos. É a nossa própria essência, a nossa própria natureza que está nos dirigindo. Continuamos fazendo o que queremos, o que achamos que está certo, o que é bom e tudo o que é errado. E o Espírito Santo fica exatamente aonde? Do lado de fora. Do lado de fora da nossa vida. E nós dizemos o quê? Não, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio da presença do Espírito. Mas quando olha, você está cheio da presença sua. Eu estou cheio da presença minha. Porque se conhece a árvore por o quê? Pelos frutos que ela produz. Então vai saber que tipo de pessoa eu sou, que tipo de árvore eu sou, pelaquilo que eu vou produzir. Então se eu estou cheia do Espírito Santo e estou vazia de mim, quem é que está no comando? Quem é que está me dirigindo? Sou eu ou o Espírito Santo? A minha linguagem, o meu comportamento, a minha maneira de agir é de quem? É da minha natureza humana ainda, daquela que eu nasci e cresci com ela até chegar em Jesus, ou a minha natureza que está aparecendo é divina? Qual a natureza que aparece? A natureza divina ou a natureza adâmica? A natureza humana. Então é isso que você tem que sair daqui hoje, eu e você, analisando a sua maneira de viver como cristão e não ficar se iludindo e se enganando. Por quê? Porque é assim que vivemos, nos iludindo e nos enganando. Hoje nós vamos sentar na mesa como Judas sentou, como Pedro sentou, como João sentou. Mas Pedro fez o que ele queria, negou Jesus, e Judas também. E Jesus não mandou ele sair da mesa, não mandou? Não. Mas sabia que a natureza do desejo, da vontade, ia entrar em ação, como entrou. E hoje também, se nós não tomarmos providência conosco, também a nossa natureza vai entrar em quê? Sempre em ação. Vamos estar sempre fazendo o que queremos, o que gostamos, o que achamos certo, e não queremos saber o que o Espírito pensa. E nem o que ele quer, porque ele não dirige. Ele não está dirigindo, não é ele que está no comando. Quem está no comando somos nós. Então não tem como ele dirigir nada. Então a palavra está falando aqui hoje comigo, com você, que nós vamos, em nome de Jesus, acordar para essa situação do velho homem. Acordar para essa situação do velho Adão, que ainda habita em nós. De repente você está com 60 anos, com 50 anos, mas as suas atitudes e seu comportamento como cristão revela quem você é. No seu falar, no seu agir, na maneira que você vive todos os dias, você não consegue se enxergar, mas nós enxergamos o defeito do outro. Fulano é muito carnal. Fulano só vive na carne. Fulano é natural demais. E você? Sabe ver o defeito dos outros, sabe falar dos outros, mas não se enxerga. É isso que a palavra está falando, que quando somos dirigidos por nós, não enxergamos nada. Mas quando somos dirigidos pelo Espírito, o próprio Espírito fala: e aí, hein? Como é que você vive desse jeito? E não toma jeito? Para eu não falar outra coisa.
Como é que você vive igual os pagãos, que são carnais, que têm natureza carnal, e não tem nada de cristão, não tem Bíblia, não toma Santa Ceia, não frequenta lugar nenhum? Como você é igual a eles? Mas diz que está cheio do Espírito de quem? Que é o Espírito Santo que te controla. Ora, veja, se ele te controla, por que você dá esse resultado? Foi isso que um dia eu vi na minha vida. Falei, peraí, como que o Espírito de Deus me controla? E o que aparece é uma mulher que guarda mágoa, uma mulher irada, uma mulher nervosa, uma mulher orgulhosa, uma mulher cheia de conceitos malignos. Como é que o Espírito está aqui? E vivemos esse engano a vida inteira. E partimos da terra com esse engano. Achamos que estamos cheios do Espírito e estamos cheios de nós. Então nós vamos acordar, vamos. Porque o Espírito Santo está buscando as pessoas para uma nova vida, mas a dificuldade é essa. A dificuldade é essa, é nós renunciarmos à nossa natureza de Adão, renunciarmos à nossa carne, renunciarmos à nossa vontade e deixar o Espírito ser Senhor, deixar o Espírito Santo vir, habitar dentro de nós e nos dirigir e nos conduzir e aparecer em nós a essência divina. E infelizmente, às vezes, a gente fica envergonhando Jesus demais, porque quando as pessoas chegam bem pertinho de nós, vê a natureza em ação, xingando, brigando, danando, e o Espírito Santo fala, vocês ficam pegando meu filho e crucificando ele, não sei quantas vezes. Por quê? Porque não toma atitude de falar, peraí, eu vou morrer para viver. Eu vou mandar esse velho homem que eu sou embora. Eu vou mandar esse homem natural que eu sou embora. E dentro de mim, eu vou invocar e vou buscar o Espírito daquele que ressuscitou. Eu vou ter o Espírito de Jesus para valer. Porque o dia que eu vi que era um camaleão muda de cor, não muda? Não muda? O camaleão não muda? Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro? Eu falei, meu Deus, eu tenho dupla personalidade, não é possível? Uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro. Uma hora eu estou com uma máscara, outra hora eu estou com outra. Uma hora eu sou uma pessoa da igreja, fora eu sou outra. Em casa eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra. E eu comecei a me observar. Que temperamento é esse? Eu falei, não é do Espírito de Deus. E eu falei, pois então, essa coisa vai ter que mudar. Eu tenho que ser cheia do Espírito Santo e ser vazia de quem? De mim. Ser vazia de mim. E isso não é uma coisa que você vai ser artista não, tá? Porque muito crente fica sendo artista. Fala que está cheio do Espírito Santo e fica assim, na frente dos outros, dá uma de artista, né? Faz uma peça, representa uma peça. Quando está sozinho, manifesta a criatura, manifesta a natureza. E não é isso não. Em todo lugar que você tiver que estar, no trabalho, em casa, na faculdade, na rua, na vizinhança, você tem que ser uma só pessoa. Não tem que ter dupla personalidade, não tem que ser mascarado não. Nós temos que ter a mesma personalidade, o caráter de Jesus. E as pessoas são assim, dentro da igreja é uma coisa, né? Na frente dos outros é uma coisa, porque eu não posso brigar porque eu sou crente, eu não posso fazer feiura que eu sou crente, eu não posso fazer essa coisa que eu sou crente. Mas quando está sozinho, ou quando está dentro de casa, né? Você sabe o que eu estou falando. Arranca o Espírito Santo que não é, né? Que é uma farsa, e começa a manifestar feiura. Começa a manifestar quem é ao vivo e a cores. Xinga, briga, faz o que você sabe que eu estou falando, o que você faz, você sabe o que eu estou dizendo. Então nós temos que viver uma vida verdadeira. O Evangelho é verdadeiro. Mas se eu não estou vivendo assim, eu estou aprendendo para eu ver como é que eu vou fazer. Peraí. Ou eu vou viver a nova vida, ou eu vou continuar vivendo a velha. Não é assim? Ou eu vou viver a nova vida, que a nova vida é Cristo, ou eu vou continuar vivendo a velha da natureza velha. Então temos que decidir a nossa situação diante da verdade, que é a palavra de Deus. E aí ele diz aqui, né? Porque, ele vai explicar, né? Porque o que a natureza humana quer, olha aí, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Não é isso? Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês... Você vai ter que ler de novo.
bem direitinho para você sair daqui com o ouvido da mente aberto e você vai praticar isso, pelo amor de Deus, a partir de hoje. O que está falando? 18, 17, serve para mim, pastor Edson, aqui também. 17, porque o que a natureza humana quer, olha o que ela quer. A natureza humana é a natureza do papai e da mamãe. A natureza que você saiu lá do ventre com ela. É a natureza que vem conosco, lá quando está sendo gerado no ventre da mãe. É a natureza humana, a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Então ele fala, porque o que a natureza humana quer, ela quer. É contra o que o Espírito, está com letra maiúscula, o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. É isso? Olha, há uma inimizade entre o Espírito de Deus e a natureza humana. Os dois são inimigos, vírgula. E por conta dessa inimizade, e por isso, eu e vocês não podem fazer o que vocês querem. Ah, mas o que é isso? Ah, mas mexeu na nossa ferida? Como é que eu não vou fazer o que eu quero? Então eu prefiro não ter o Espírito Santo em mim. Eu prefiro que o Espírito Santo não me comande. Eu prefiro que ele fique lá no céu e eu aqui. Porque eu vou fazer. Na hora que eu quero brigar, eu brigo. Na hora que eu quero bater nos outros, eu bato. Na hora que eu quero xingar, eu xingo. Na hora que eu quero ter ira, eu tenho. Na hora que eu quero desacatar os outros, eu desacato. Na hora que eu quero ficar com mágoa, com ódio, eu fico. Na hora que eu quero fazer as feiuras, eu faço. Então, eu prefiro não ter um passaporte para a eternidade. Eu prefiro não ser propriedade exclusiva de Deus, porque eu não quero o Espírito dele. Mas eu quero continuar com quem? Comigo. Porque eu gosto de fazer o que não vale nada. Eu gosto do que não presta. Porque nasci com essa natureza que ama fazer a bagunça. Então, hoje, nós vamos aprender. Porque chega de viver a vida religiosa, chega de viver dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, chega a ficar dizendo que é cristão, mas na hora você vive essa briga aí, ó. O Espírito Santo quer morar em você, não mora. Porque quem mora é você, quem mora é a natureza de Adão, quem mora é essa natureza aqui. Pode ver que é o mesmo temperamento que tinha a mãe, tem a filha. A mãe divorciou 3 vezes, a filha ela vai atrás, o mesmo gênio, o homem também, o mesmo temperamento do pai, da mãe, e fala, eu nasci assim, vou morrer o quê? É igual a música, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então é assim que somos. Esse é meu jeito e é assim que eu vou morrer. Porque não entendemos que existe uma nova vida, que existe o Espírito Santo, que existe nos tornarmos, né, uma pessoa santificada. Mas ele falou o que aqui? E por isso vocês não podem fazer o que querem. Será que não podemos? Aí falamos, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, Espírito Santo. Me deixa de lado. Eu tenho livre-arbítrio, é a minha vontade que comanda. Eu quero ir para a internet, ficar pelado, eu fico. Eu quero ir lá fazer escândalo, eu faço. Eu quero chegar ali na rua e fazer feiura, eu faço. Eu quero... porque eu tenho meu livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu não preciso do Espírito de Deus me comandando. Mas vai chegar uma hora, que você vai precisar dele. Porque você não é propriedade dele, você é propriedade sua, né? Você é propriedade sua. Você é do seu pai, nasceu do seu pai e da sua mãe. É você que comanda, então você é propriedade sua. O Espírito Santo não é nada seu. E nem é propriedade, porque na hora que ele te sela, ele diz assim, estou selando porque você é propriedade minha e do meu pai. E se na hora de partir não é propriedade, você ficou no comando, e agora? Faz o quê com a sua vida? Com a sua alma? Porque o corpo vai pro pó, vai para lá se derreter. E a alma? Quem leva a sua alma para a eternidade? É você que leva? Me diga. É você com a sua naturezinha que leva a sua alma para o céu? Não é não. É o Espírito Santo que você se recusou o quê? A fazer o que ele queria e fez sempre o que você queria. Então é hora de acordarmos. Porque vivemos fazendo o nosso querer e a coisa não muda.
vivemos fazendo o nosso querer, vivemos fazendo a nossa vontade e não deixamos o Espírito Santo nos dirigir. E o que mais ele quer, o Espírito de Jesus, o que mais ele quer é morar no homem para fazer do homem propriedade de Deus e dirigir o ser humano, conduzir. Mas o Espírito Santo não dirige, quem é que dirige? Você e mais quem? Se o Espírito Santo não te dirige, você dirige mais quem? Tem outro também que é espírito invisível, da escuridão, que dirige e anda dirigindo muita gente. Porque você está no comando, o Espírito Santo não está, então quem entra em companhia com você? Se o Espírito Santo não está e você está, quem entra em companhia com você? O príncipe desse mundo, né? Porque você está na terra. Você ainda não entrou no céu, porque o Espírito Santo é para quem entra no céu. Se você ainda é terreno e está na terra, quem é que vai dirigir você? Você sabe quem? Que não pede licença para entrar na sua casa. O Espírito Santo você tem que conquistar. O outro não. Ele invade sua vida. Mas, se você quer estar no comando, quem vai impedir? Não. Eu quero viver desse jeito, eu acho que não tem nada a ver. A Bíblia está falando isso, mas eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que não é bem assim, não é assim? Quando nós não queremos aceitar o que a palavra está falando, usamos a nossa mente natural, racional, e falamos, mas não é bem assim, não. Está escrito aqui, mas eu posso fazer de outra maneira? Porque eu sou sábio, eu dou um jeitinho para mudar isso? Não dá jeitinho, não. Na hora de partir, não dá jeitinho, tá? Não dá jeitinho. 18. Porém, se o Espírito de Deus, se é uma condição, né? Porém, vírgula, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo de quê? Da lei. Porque não é por obrigar. Por que não está debaixo da lei? Porque antes tudo era debaixo da lei. E muitos de nós, né, não deixamos o Espírito Santo guiar. Não é verdade? Mas vivemos debaixo de quê? Da lei do medo, né? Muita gente fica com Jesus porque tem medo do inferno. Mas eu vou ficar com Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou ficar com Jesus porque eu tenho medo do diabo. Mas é pela lei, né? Você tem medo, mas não é por amor, né? Quando o Espírito de Deus, você deixa ele te conduzir, é por amor. Então ele falou aqui, não é por lei não. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, vírgula, então vocês não estão debaixo da lei. Porque a lei era o quê? Olho por olho, dente por dente. Então não estamos debaixo da lei. Agora não é nada por imposição, por obrigação. Se você não fizer tal coisa, você vai perecer. Antigamente era assim. Hoje, a lei do Espírito é diferente. E se a pessoa não aprender com o Espírito Santo, deixar aprender que eu venha fazer o que ele me manda, eu vou ser dominado pelo mal. Não tem como. Então é um risco muito grande que a gente tem de não ter o Espírito Santo. O que eu vejo mais na igreja, no meio do povo? As pessoas não têm o Espírito Santo. E dizem que tem. Então, você não pode ficar enganado. E nós não queremos que as pessoas venham aqui e não recebam o Espírito Santo. Mas basta você olhar suas atitudes. Como é que sabe, hein? Mas eu quero ver, eu tenho experiência disso. Eu quero ver uma pessoa, quando está nervosa, quando está brava, quando está brigando, alguém vencer a natureza dela. Ela não vence. Fica nervosa, fica brigando, faz as coisas tudo errado, porque a natureza dela é mais forte do que quem? Do que o Espírito Santo que deveria estar nela. Então nós estamos aqui hoje e vamos aprender com o Espírito Santo, para que nós venhamos realmente nos morrer para essa velha natureza que nós temos. E o Espírito de Deus está nos mostrando em Gálatas essa diferença, né? Para nós analisarmos que existe uma inimizade entre a natureza humana, que nós nascemos com ela, e o Espírito de quem? De Deus. Porque um, né,
que era as coisas da carne, as coisas que conduzem, você vai ver aqui. E o outro que é as coisas do céu, as coisas divinas. Então, por isso que é o quê? Essa briga, essa guerra. E enquanto não aprendemos, não vamos dar jeito. Então, ele fala aqui, no 19. As coisas que a natureza humana produz, olha aí, vem de nós, de dentro para fora. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, né? Então, esse produzir é algo que sai da onde? Nascemos com ela. Sai de dentro de nós para fora. Então ele fala, as coisas que a natureza humana produz. Então a nossa essência de Adão, a natureza que vem em nós, quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, quando ela sai, ela vem ali e ela vai começar a produzir o que é dela. Então as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Agora ele vai explicar. E elas são a imoralidade sexual, a impureza, né? Os detalhezinhos dela. As imoralidades sexual, a impureza, as ações indecentes. Isso tudo é coisas que a natureza humana produz. É de dentro dela, é dos desejos dela, é da vontade dela. Então a nossa natureza humana, ela tem por si própria essas vontades e esses desejos. São impulsos naturais que saem de dentro de nós. Ninguém faz algo porque acha bonito fazer, não. É porque a própria natureza produz esse desejo e nos leva a praticar. Ninguém sai batendo na cara dos outros porque quer bater, não. A natureza produz a raiva e você vai lá e pratica. Então a nossa natureza produz a confusão, porque brota de dentro de nós naturalmente. Então ele está explicando, o que ela produz é isso, ela sai de dentro dela, né? As ações indecentes, a adoração de ídolos, que isso é o quê? Desejo de adorar, né? Adoração de ídolos, né? Adoração que as pessoas falam fisicamente, não. Você pode adorar ídolos, às vezes você adora você mesmo. Às vezes você tem adoração por você, adoração pelo seu filho. Às vezes você tem ídolos de várias formas na sua vida. Mas são o quê? Coisas produzidas pela sua própria natureza. Então ele fala, as feitiçarias são o quê? Coisas de dentro de nós. As inimizades, olha aí. Gostamos de ter inimizade? Gostamos. É coisa de quê? Né? Produzida pela natureza. Qualquer coisinha, temos inimizade com os outros. As brigas, olha aí, as brigas. Gostamos de brigar ou não? Sim. A natureza produz essência para brigar. As brigas, as ciumeiras, será que de dentro de nós não sai a essência das ciumeiras? Sai. É tudo da natureza humana. As ciumeiras, o excesso de raiva. Será que temos excesso de raiva? É só te confrontar. É só pisar no seu calo que você vê o excesso de raiva aparecer. Excessos de raiva. Mas a ambição egoísta. Será que somos ambiciosos e egoístas? Quanto mais temos, a cabeça da minhoca, quanto mais tem, mais quer ter. Além de ser de ambição, ainda é o quê? Egoísta. Quer dizer, é tudo para mim, nada para ninguém. Então temos isso aí. Tudo que produz o quê? A natureza humana. A desunião. Será que existe muita desunião? Isso tudo não está lá no mundo, viu? Isso acontece dentro da fé. Isso acontece aqui entre nós, isso acontece entre as pessoas da fé. Essa produção da natureza humana acontece no nosso meio cristão, tá? Não é lá com os pagãos, não. As desuniões, as divisões, Divisões, será que não? Será que somos aqui divisão? Será que não tem divisão entre marido e mulher na igreja? Mãe, pai, filho e filha? Será que não existe divisões? Claro que existe. Não, existe divisão entre eu mesmo me divido. Eu fico de um lado querendo Deus e do outro lado do lado do mal. Ora eu estou do lado de Deus, eu faço o que Deus quer. Olha, eu quero fazer tudo que Deus quer. E depois, no mesmo hora, eu faço o que o mal quer. Isso é o quê? Da minha natureza humana. Da sua natureza humana. Se você não tiver o Espírito Santo, você não toma a decisão de estar do lado de Deus.
A decisão é sua. Você tem que aprender a tomar a decisão de ser do lado de Deus. Imagina você viver uma vida aqui 30 anos, 40 anos, 70 anos e ficar do lado do mal sem saber que está do lado do mal. Então você não pode dividir, não existe divisão. Ou você é carne, ou você é do lado do Espírito Santo, ou você tem a natureza humana. Então eu sei a dificuldade que existe de uma pessoa estar com o Espírito Santo. É muito difícil. Seu Wesley, mas é difícil? É difícil. É difícil da pessoa vencer a natureza humana para ficar com o Espírito Santo. E nós não estamos aqui numa emoção. Nós estamos aqui para aprender. É razão, é sério. Ou você do lado do Espírito Santo, que você vai ter todas as bênçãos, ou você vai continuar na natureza humana, que você vai sofrer. Isso é uma decisão que você tem que tomar do que lado que você fica. Entenda. O que a palavra quer nos mostrar? Que nós viemos buscar o entendimento. E isso não é vida religiosa. Quando o apóstolo Paulo entendeu, as coisas do Espírito, ele foi viver, ele foi praticar. Porque ele sabia que aquilo ali não era mais a vida de Saulo, não era mais a vida religiosa. Agora era a vida com Jesus, era a nova vida. Então, na nova vida, nós temos que olhar para isso, analisar isso e praticar, ir para a prática. Então, quando você percebe que você é a figura da natureza humana, você tem que abrir um ringue para você e começar a lutar. Ou você vai querer que eu entre no seu ringue para você? Quando você percebe que a lei do Espírito não consegue operar em você, porque você está vivo para essa natureza de Adão, quem é que tem que fazer alguma coisa, hein? Eu vou fazer pro Wesley, tá? O Wesley está lá com isso aqui, ó, produzindo isso aqui, ó. Raiva, ira, contenda, briga. Quem é que tem que fazer alguma coisa? É ele. Eu não vou poder fazer por ele. E você vai saber que se ele não fazer, nós não fizermos, o que acontece aqui? A Bíblia não é um livro de história, é um livro de verdade, para nós colocarmos em prática. Senão, como qualquer ímpio, nós vamos perecer. Porque isso aqui, ó, templo, não protege ninguém. A igreja somos nós. A igreja que vai subir somos nós. E se nós não tivermos resolvido isso, não vamos para lugar nenhum, tá? Não vamos para lugar nenhum. Saiba que como o pagão não vai, nós também não vamos. Mas ficamos nessa ilusão religiosa e não vai chegar a lugar nenhum. Então, ou tomamos a atitude de ser de Deus, ou tomamos a atitude de mudar isso, ou vamos no mesmo barco do pagão, tá? No mesmo barco que o pagão vai, nós vamos também. Mas estamos dormindo na fé, dormindo na igreja, dormindo toda a vida e não vemos nada. E ainda pior, não fazemos nada, porque gostamos dessa natureza, gostamos de ser adâmico. E tomamos Santa Ceia, e fazemos isso, fazemos aquilo, mas não fazemos nada conosco. E é hora de fazer. O dia que eu descobri que eu tinha que travar minha própria luta, eu não fui esperar por ninguém. Falei, ora, veja, esse problema está dentro de mim, sou eu que sou assim. Eu guardo mágoa, eu sou geniosa, eu sou malcriada. Ah, mas eu vou resolver isso? Eu sou orgulhosa? E não adianta ficar esperando Deus me resolver, não. Eu vou ter que resolver, a luta é minha. Mas não queremos travar luta nenhuma, né? Queremos que alguém trave por nós, né? Alguém vai travar minha luta por mim. Não espere por isso. Se você não travar sua própria luta, você fica lá. Então ele está falando aqui, ó, as invejas, o que ele fala? Tudo é produção da natureza humana. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Olha aí o que ele vai falar para nós. Não é eu que estou falando, não é a palavra de Deus. Você está lendo aí? Está todo mundo lendo? Para dizer, essa é a história da Dona Nilda. Dona Nilda inventa umas coisas na Bíblia, eu não invento nada. Está escrito e você também é inteligente e está lendo junto comigo. Então leia aí bem direitinho. Repito o que já disse. 2 pontos. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de quem? Tá fácil de entender ou tá difícil? Não entra. Não recebe. Como nem vai receber e nem vai entrar. Agora imagina você não entrar no reino do céu. Não pense nos outros não, tá? Nem é para nós pensar em vocês não. Estou pensando em mim aqui, tá? Quando eu estou lendo isso aqui, eu estou fazendo é pensar em mim. Vocês pensem em vocês. Porque que garantia que você tem de que eu estou salvo? De que eu estou dentro do reino de Deus? E o pastor Ezio? Não tem não. Se não viver isso aqui, não tem não.
E se eu não estiver vivendo isso aqui, Não ou tem mudar, garantia, não. ou se eu não tiver, eu tenho que descobrir para me mudar, senão eu não estou no reino do céu também não. Esse é o cuidado que nós temos que ter com nossa alma. Que a alma é tesouro, a alma é vida, a alma é eternidade. Se você não cuide de sua alma, cuide para mim, tá? Fique esperando os outros cuidar de sua alma, que você vai ver. Porque na hora de ser salvo, não vai em conjunto, tá? Mamãe, salva minha alma aí pra mim. Ela vai embora e você fica. A alma é separada. Filhinha, salva papai minha alma pra aqui. Não tem não. Se você não cuidar da sua alma, na hora do vamos ver, perdeu, já era. A alma é individualidade. É um de cada vez. Então cuida da sua, porque eu tenho que cuidar da minha demais. Não adianta eu ficar falando pra vocês aqui e eu não viver. Porque eu vou pro mesmo buraco. Na hora que abre a terra lá, abriu. E agora? Então ele fala, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desilusão, a desunião, as divisões, as invejas, tudo aí, você vai analisando. Se você não tem nada disso, né? Então, além do Espírito estar operando em você, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Que outras coisas são parecidas com essa, né? Que eu não falei aqui. Orgulho, mágoa, mais o quê? Tristeza. Tristeza, mais o quê? Pobreza. Tudo que não presta. É tudo que a natureza humana produz que não presta. Aqui ele citou essas, mas tem milhões de coisas que saem de dentro para fora de você, né? Da sua mente e das suas atitudes, que é da natureza humana. E você vai se observando e vai vendo, vamos aqui, ó. Olha aqui isso aqui em mim. Olha essa sujeira aqui, essa imundícia aqui em mim. Mas eu dou jeito nisso. Quando eu via a ação da minha natureza, eu tinha uma raiva daquilo. Falei, você vai me impedir? Não vai nada. De eu entrar no reino de Deus? Não vai. Eu brigo com você, mas você não vai. Mas o problema é que nós queremos brigar com os outros e não queremos brigar com quem? Não queremos resolver a coisa com quem? Conosco. O meu problema é meu marido, o meu problema é o mundo, o meu problema é o presidente, o meu problema é isso. Seu problema é você, que não luta a sua luta. E fica querendo que os outros resolvam o seu problema. Resolva o seu. Eu tenho que me separar porque o problema é meu marido. Eu sei que não resolveu o seu problema com você. Quando você resolve, fim de linha. Então ele fala, mas, ó o 22, mas, é o 21 ainda, né? Repito o que já disse, o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Como é receber o reino de Deus? O que é que os apóstolos perguntaram para Jesus? Senhor, como saberemos se encontramos o reino de Deus? Como é que nós vamos achar ele? Jesus falou o que para eles? Vocês conhecem, né? O reino de Deus não vem em visível aparência. O reino de Deus está dentro de quem? Mas como que o reino de Deus vai estar dentro de você? Entenda! E dentro de mim? Se o Espírito Santo tem que morar dentro do reino de Deus, mas como que o reino de Deus você vai receber o reino de Deus para o Espírito Santo morar nele? Se você está comandando. Se a sua natureza está viva, a natureza de Adão está viva, você produzindo toda essa imundície, como que o reino de Deus vai estar dentro de você? E como que o Espírito Santo, dá o nome, Espírito Santo, Espírito de Santidade, como é que vai morar dentro de você, se você não resolve o que está aí dentro? Então temos que acordar, não podemos ficar vivendo vida de religioso, não, pelo amor de Deus, Jesus não é religião, isso aqui é a palavra de Deus, vamos viver ela, vamos praticar ela, vamos para cima, vamos trazer resultado para nós, não vamos ficar passando a mão na nossa cabeça, fazendo de conta que está tudo bem, não está. Devia botar uma câmera para você, ó. Eu falava isso pro Wes, que eu devia filmar ele. Bota uma câmera para você e deixa ela te filmar. Que você vai ver o quanto que é a feiura que você faz, o quanto que você é, isso aqui tudo, ó. Você vai falar, ai meu Deus, socorro. Socorro. Mas, 22, mas o Espírito de Deus produz o quê? O amor. Mas o Espírito de Deus produz primeiro o quê? O amor. Você se ama? Faça a pergunta para você. Você se ama?
Por que vive angustiado se ama? Por que vive aflito se ama? Por que vive com depressão se ama? Por que vive perturbado se ama? O Espírito de Deus produz o quê? O amor. Mas como eu vou amar alguém se eu nem me amo? Não estou cuidando nem da minha alma. Como que vou cuidar da alma dos outros? Nem me amar, nem me valorizar. Porque quando eu me amo, eu me valorizo. Quando eu me amo, eu tenho prazer por mim. Mas e aí? Você está sofrendo, se deixando sofrer, está massacrado, porque a natureza está te massacrando com tudo isso aqui e você não toma providência. Porque não descobre, né? Eu acho lindo quando a pessoa descobre quem ela é. Que ela vai cair numa realidade. Não, isso aqui sou eu, pelo amor de Deus. Foi na minha época. Quando a gente vai enxergando quem nós somos, aí a coisa... Não, isso aqui sou eu. Aí tem que tomar providência. Porque enquanto é inocente, não sabe de nada. Mas quando vai descobrindo que a criatura está ali, que a naturezinha está ali, em ação, 24 horas, aí é maravilhoso. Que aí você percebe você em ação 24 horas. Ah, sou eu, ao vivo e a cores. Então é assim, ficamos dentro da igreja, né? E cadê o amor? Damos a paz, irmão, a paz, cadê a paz? Cadê a paz? Imagina você não se amar. Imagina você não conseguir entrar no reino do céu. Imagina você não levar você para a salvação. Imagina você não ter paz. Olha aqui. Imagina você não ter paz. Você não ser feliz. Mas eu tenho paz. Então, a paz de Cristo ela é completa. Mas quando o Espírito de Deus é Senhor dentro de nós, né? Aí tem. Que aí ele, como disse lá, deixe que o Espírito de Deus no início fala, né? Quero que dizer isso o seguinte a vocês. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza. Então, quando deixamos o Espírito dirigir, aí é maravilhoso. Que aí ele está dentro do comando, dentro de nós, né? O reino de Deus também, recebemos o reino de Deus, aí a natureza perde o quê? Perde o poder. Perde o poder, porque aí o querer dela vem, aí nós damos ouvido a quem? A nós mesmos, Não. O Espírito Santo falou, acabou isso aí, amigo. Acabou isso aí. Já passou da hora de acabar com essa feiura aí. Você vai desobedecer ele, não é mais do vosso querer. Você vai mudar, porque se você não mudar, nem lhe conto. Tem experiência aqui na palma da mão, tá? Experiência na palma da mão. Uma coisa é você obedecer você faz tudo o que você quer, não acontece nada. Claro, né? Você está no comando, agora entra em gracinha em desobedecer o Espírito de Deus, tá? Quando você tem ele. Mas o Espírito de Deus produz o quê? O amor. Mas o quê? A alegria. Então temos o Espírito de Deus, né, produzindo isso. Aí vamos buscar a verdade para nós. Se o Espírito de Deus está em mim, produzindo isso aqui, ó, mas ele produz isso, amor, alegria. Por que é uma tristeza danada no cristão? Não se ama, é uma tristeza, uma cara triste, um olho triste, olha no fundo do olho da pessoa, é uma tristeza, uma amargura. Então cadê esse Espírito dentro de nós, no comando? Se vivemos triste, cabisbaixo, infeliz. Ele está falando, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria e mais o quê? Paz. A paz. Produz paz. Mas cadê essa paz que produz que a pessoa está sem paz? Cadê a paz que o Espírito de Deus produz se você está sem paz? Fica sem paz por conta das dívidas, fica sem paz por causa de não sei o quê, fica sem paz. Tudo tira a sua paz. Então cadê o Espírito da paz aí dentro? Você tem que pensar, nós somos inteligentes demais. Nós só usamos 5% da nossa inteligência, somos inteligentíssimos para um monte de coisa, mas não somos para isso. É isso que eu fico pensando, meu Deus, o ser humano tem um potencial de inteligência enorme, cria avião, cria isso, cria aquilo, mas pensar sobre ele não pensa. Olha aqui, dá para ler e entender? Dá, mas por que é que não pratica? Dá para entender, dá, mas por que é que não pratica? Mas o Espírito de Deus produz o que? Amor. Tudo isso eu vi no meu dia, eu falei, cadê que eu nem me amo? Eu não me amo nem a mim, nem amo ninguém. Como é que o Espírito de Deus está dentro de mim? Tristeza.
Ah, meu Deus, a cara do abandono. E por que não é interessante para muita gente você não ler a Bíblia? Não meditar, não pensar. Porque você não consegue adquirir o amor, não consegue adquirir a alegria, não consegue adquirir a paz. E a maioria não tem o Espírito Santo. Pega devagarinho, você vai marcando bem aí, ó. Mas o Espírito de Deus produz o quê? Amor, vírgula, alegria, mais o quê? Vírgula, o que mais? Agora você vai falar juntinho comigo, vírgula. A paz. Ah, que beleza. É o quê? A paz Somos cheios do Espírito Santo, somos cheios do Espírito de Deus E temos somos a criatura da paciência. Mentira ou verdade? Mentira! Mentira! O que a gente vai ver mais é que cristão sem paciência. Ah, não tenho um pingo de paciência. Meu estupinho desse tamanho. A pessoa fala na minha cara ainda. Ah, dona Nilda, eu sou de Deus, mas meu estupinho é desse tamanho. Olha, eu sei. Meu estupinho é desse tamanho assim. Eu não tenho paciência nenhuma. Qualquer coisinha explode. Então nós temos que pensar. Vamos botar a inteligência para funcionar? Vamos? E vamos dar uma reviravolta em tudo isso? A partir de hoje? Vamos. Nós vamos sentar na mesa do Senhor, mas nós vamos dar uma reviravolta nisso, em nome de Jesus. Então ele fala, o quê? O que o Espírito de Deus produz? A paciência, vírgula. Mas o quê? Ai, ai, ai. É melhor parar por aqui, né, minha gente? É melhor nós não ler mais não, porque você que está na rede social, está me ouvindo, vai ouvir esse áudio depois. É melhor não ler mais não. A delicadeza. Ai, ai. Delicadeza. Eu vou fazer a palestra das mulheres sábado agora, dia 15, às 15h30. Venha pra cá, tá, mulher? Delicadeza. O marido pega no negócio, como é que ela faz? O marido, me dá isso aqui, traste. Delicadeza. Delicadeza nós temos demais. Não é delicada nem com ela, fica melhor. Fica... Então já estamos indo aí. Não olhe pra você, nós estamos se olhando. Eu tô Se é pra mim, se é pra você, se é pra todo mundo. Eu tô olhando aqui pra delicadeza, né? Delicadeza, né, dona? Delicadeza, né? Somos delicados, delicadeza, vira aí. Vírgula. A bondade, né? A bondade, olha, isso tudo é que o Espírito produz. A bondade, vírgula, às vezes, né? Temos aparência de bondade, mas no fundo não temos bondade. Lá dentro não temos bondade nenhuma. Temos aparência de bondade, mas às vezes não somos bondosos nem para nós mesmos. Machuca a gente direto, você se machuca. A outra mais aí, a fidelidade. Fidelidade, todos nós falamos que temos, né? Não, mas eu sou fiel, graças a Deus. Eu sou fidelíssimo, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao dízimo, eu sou fiel a isso. Mas fidelidade é muito além do que nós pensamos. A palavrinha fidelidade é muito além do que nós pensamos. Porque fidelidade é o quê? Obedecer a voz do Espírito, porque você é fiel a Ele e não a você. Quando você é fiel ao Espírito Santo, você obedece Ele na risca. Ele falou, a água parou. Quando o Espírito Santo fala com você, a água parou. Você é fiel a Ele em tudo, porque Ele é o seu passaporte para a eternidade. Então, seu marido te falou uma coisa, o Espírito Santo falou outra, quem é que você vai obedecer? Me diga. Claro, porque ele te leva para o céu, seu marido não. É verdade. Entendeu? Mas o Espírito Santo está falando, mas meu marido, eu sou submissa a ele, tá? Ele não te leva para o céu. Desobedece o Espírito Santo para agradar o bonito, que você vai ver. Então, ele fala o quê? A humildade. A humildade. A nossa natureza não tem nada de humildade, mas a natureza do Espírito tem.
quando somos batizados pelo Espírito Santo, quando somos cheios do Espírito Santo, quando Ele está no comando de nossa vida, a humildade é uma coisa natural, não é forçada. Nada disso aqui que eu estou lendo, que é do Espírito, é o quê? Forçado. Você não se propõe a ser bom forçado, você não é humilde forçado, você não tem fidelidade forçado, você não é delicado forçado. Isso é a lei do Espírito que opera em você, produz isso em você. Então é natural, tá? É bem natural. A humildade, mas o quê? Esse aqui, meu Deus, esse aqui é igual a todos os outros, mas esse é mais forte. O domínio o quê? O domínio próprio é parecido com a paciência. Quantas pessoas de Deus, inclusive como nós aqui, ó, que lê o Evangelho, ou diz que prega o Evangelho, que não tem o quê? Domínio próprio de nada. Porque a natureza é tão forte ali, que quem comanda é a natureza humana. O poder do Espírito Santo, domínio próprio nada. Então, hoje, a palavra de Deus está nos ensinando em detalhes o que é você viver a vida da natureza humana como cristão e viver a vida de quem? A vida dirigida por quem? Pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo está falando para mim, para você, para o Wesley, para todos nós, que nós temos que despertar para essas duas coisas. Ou eu estou ainda viva para mim, na minha natureza de Adão, que é essa aqui toda que você escutou, que ainda não resolvi nada comigo, ou eu já estou aonde? Dirigida pela lei de quem? Dirigida pela lei de quem? Do Espírito. Eu não estou mais com o controle remoto na mão. O controle remoto está na mão de quem? Do Espírito? Do Espírito Santo. É sim para ele, não para quem? É sim para ele, não. As suas vontades, vai desaparecer, amigo. Nossa vontade tem que ficar, lá no buraco, lá na cova. A vontade agora é de quem? Do Espírito Santo. Quando você for para a ação da natureza, você vai lembrar de quem? Eu não sou mais Senhor. Portanto, Espírito Santo, dirige. Como que o Senhor quer? Como que vai ser? Agora como é que é? Não sou mais eu. A lei do Espírito tem que operar em você e a sua lei, que é a lei da natureza, tem que o quê? Morrer para viver. O que é morrer para viver? Morrer para a natureza velha, morrer para a essência velha. E nascer de novo é nascer para a natureza divina, é nascer para a natureza do Espírito. E o Espírito Santo em você te dirige através de quem? Do pastor, te dirige através da palavra. A palavra fala para você, olha que você está lendo, é com você. Se nós estamos lendo aqui hoje, é para nós. Os Gálatas aqueles dias aprendeu, mas ficou aqui para mim e para você colocar o quê? Em prática. Então vamos para a prática. Não adianta ficar falando. Quantas pessoas nesses 40 anos eu atendo como cristão, e eu falo, sabe o que está faltando? Você pôr fim nessa natureza sua, perversa. Está faltando você entrar no ringue com você. Está faltando você deixar o Espírito Santo operar. Por que opera você? Você não nasceu de novo? Você tem que tomar atitude com você e parar de ficar se enganando que é cristão. Tá na igreja, quando chega em casa, é um inferno danado, é uma briga danada, é marido brigando com mulher, filho brigando com mãe, é uma bagunça. Mas todo mundo é cristão, todo mundo é nascido de Deus, todo mundo está salvo. Então temos que acordar, minha gente. Porque os tempos, eu falo, dona Nilda, os tempos estão passando. Eu falei, sim, e você está fazendo o que com sua vida? Está passando mesmo, que um dia você tinha 20 anos, agora você já está com 60 e não fez nada ainda. Está passando dentro da igreja. Então, está falando aqui, né? Mas, domínio próprio. E contra essas coisas não existe o quê? E contra essas coisas não existe lei. Eu não tenho que fazer por obrigação. Eu não tenho que fazer porque eu sou obrigado. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer por amor. Porque o Espírito Santo está comigo. Se ele está comigo. Se ele não está, o que eu tenho que fazer? Providenciar urgentemente para ficar com ele. Para que eu venha obedecer o que ele me ensina. Você vai ler bem devagarinho 24, eu quero que você lê, tá? As pessoas
que pertencem a Cristo crucifica a natureza humana delas. Crucificaram a natureza humana delas. Junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que paixões são essas? Não, vamos voltar aqui. As pessoas que pertencem a Cristo. Veja bem, se eu pertenço a Cristo, se eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito Santo, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza humana. Então, eu tenho que deixar todas as paixões. Paixões por que as pessoas têm? Vamos trazer aqui, eu vou trazer para mim. Sou apaixonado por futebol, paixão. Sou apaixonado pela política, paixão. Sou apaixonado por religião, paixão. Sou apaixonado pela minha esposa, paixão. Sou apaixonado, paixão. Todo sentimento me leva a quê? Paixão é sentimento. Agora, quando eu amo, porque eu tenho que ter o amor. Quando eu amo, eu vou amar minha esposa, vou fazer as coisas, mas eu não vou ficar apegado a nada. Então isso aqui é para quem, minha gente? Vocês entenderam? Para mim também. As pessoas, olha aí, as pessoas que pertencem a quem? É o maligno, né? As pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Como é que você sabe que você pertence a Cristo Jesus? Como é que você sabe que você pertence a Cristo Jesus? É falando de boca, é? Eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, eu pertenço a Cristo Jesus? Não. Você pertence a Cristo Jesus quando você vive a vida que quem manda? Olha Jesus aqui, ó. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quando você vive a vida que Cristo Jesus te manda viver, aí você pertence a Cristo Jesus, porque você não pertence mais a você mesmo e nem tampouco ao diabo. Então, quando você vive a vida que Cristo Jesus te pede, você pertence a Ele, ora veja. E se você pertence a Ele, como vai ser a sua vida? Destruída? Ruim? Não vai ser uma vida nova? Quem pertence a Cristo Jesus, o que a Bíblia diz? Tudo se fez novo. Não se fez velho, não. Tudo se fez novo. Nova criatura se tornou. E você já se fez novo, pelo amor de Deus? Ou ainda está vivendo nessa natureza velha? Da perturbação? E você vê as pessoas que dizem que pertencem a Jesus só sofrendo? Como é que pode alguém que pertence a Jesus estar sofrendo? Eu não acredito. Você estaria, porque eu não acredito que alguém que está em Jesus tem o Espírito Santo está sofrendo. Então tem depressão, tem angústia, está sofrendo. Por que sofre? Porque não está com Cristo Jesus. Ele rejeita a pessoa? Não. Se eu quiser ser de Jesus, basta eu ouvir a palavra e praticar. Mas o que eu mais vejo durante o tempo que eu tenho de cristão, toda a minha vida, eu não vejo as pessoas ouvir a palavra e nem praticar. Por isso são pessoas levadas a não ser de Jesus. Fica na emoção. Fica na emoção. Pensa que é de Jesus, acha que é de Jesus, e a vida é tribulada, vive com paixões, vive enganada. Então vamos de novo? E nós não estamos aqui não queremos que você fique enganado. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Não, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Então, como é que é crucificar minha natureza humana? Igual no domingo nós falamos, como é que eu vou me colocar na cruz? É morrer igual a Jesus? Não. Eu vou crucificar, como é que eu crucifico? Me dá vontade de fazer uma coisa errada, eu não faço porque o quê? Vou crucificar, eu não vou fazer aquilo porque eu vou me crucificar na cruz, não vou fazer. Dá vontade, não dá, eu não tenho vontade
de aprender na palavra, porque as pessoas vão ler a Bíblia e dormem. Eu vou fazer questão de pegar a Bíblia, ou vim aqui meditar, ou vim aprender. Para mim aprender com quem? Para mim aprender, para mim ser de Jesus. Então, tudo aquilo que nós lemos lá, as paixões e os desejos que a nossa natureza produz, quem é que vai ter que crucificar, hein? Quem é que vai ter que crucificar? Está falando aqui, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, porque é nossa, a natureza é nossa, nascemos com ela. O Espírito Santo não vai fazer o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, porque senão nós vamos falar para ele, eu não queria mudar, eu não queria ser assim, o Senhor que crucificou para mim. Fala, eu não, por isso que você vai ter que crucificar, para amanhã você não dizer que eu te obriguei. Então nós que temos que fazer o quê? Crucificar todas as paixões e desejos que saem aonde? Os desejos e as paixões saem da onde? O desejo de roubar sai da onde? Por que rouba? Sai de dentro. O desejo de mentir sai da onde? De dentro. O desejo e as paixões saem da onde? De dentro. Então quem é que tem que pregar na cruz? Quem é que tem que sacrificar? Dizer não. Sabe quem quer sacrificar? Dizer não para você. Lá vem o desejo, lá vem a vontade para a internet, vem a prostituição. Quem é que tem que dizer não? Eu, né? Você que pega no controle, liga a televisão. Você que tem que dizer não para aquilo. Vem o desejo de mentir, vou mentir. Vem o desejo de enganar, vem o desejo disso, vem o desejo de brigar, vem o desejo de ir lá e desaforar os outros. Quem é que tem que crucificar? Dentro de você? Você. Você que tem que dizer não para você. Crucificar e dizer não. E na hora as trevas vêm e falam, não, o que é isso? Você está querendo ser perfeito demais? Querendo dizer não para tudo? Isso é doidura? Aí você fala, sai daqui, serpente. Você já me enganou lá no paraíso. Sai daqui. Você já me enganou lá no paraíso. É não sim, porque eu vou agradar Jesus. Eu vou agradar o Espírito Santo. E ponto final. Não, mas você não precisa disso. Você está no corpo humano. Não é assim? A sedução da cobra vem te seduzir para te encantar e você ficar fazendo as imundícias. É hora que você tem que fazer o quê? Não mais, não mais. E você eu morri para viver, não mais. E você já viu que a pessoa tem a mania de falar que não dá conta. Eu não dou conta de parar de fazer isso. Eu não dou conta de me dominar. Eu não dou conta. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. E não dá, essa é a verdade, não dá, né? Fulano sai da televisão, para de ver as imundícies. Você dá conta? Dá nada. Olha, mas você tá lá. Fulano sai disso, daqui a pouco você tá lá no muro olhando a vida do vizinho. Não dá conta não, porque não se crucifica. Porque não tem atitude e coragem para falar, peraí. Porque comigo, se eu acabo com isso, é só hoje. Essa baixinha aqui, eu gosto dela. Então, até quando você vai continuar com isso, hein? É só hoje, dona Nilda. É o último dia que isso aqui vai viver em mim. Por isso que é valente, eu gosto. Falar, eu dou tudo por você, vamos lá. Eu gosto de gente valente, mas já tinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Me ensina nada. Vamos, meu filho, vamos? Nada, tava lá fazendo engodo todinho. Entendeu? Então você tem que ser valente com você. Você tá escutando, menino? Você tem que ser valente com a sua natureza, porque ela não presta. Quando ela vier te seduzir, quando ela vier com as paixões, quando ela vier com os desejos, é não para ela, é não, hein? É não, não diga assim para ela, senão ela te domina, te leva pro buraco. E aí as trevas vêm e te arrastam junto. E leva mesmo, e leva. Te leva bonito. Então você tem que ser o quê? Determinado e valente, corajoso. Pera, é só hoje que eu descobri isso aqui, é só hoje que isso vai me dominar. Ah, não vai mais. Ah, não vai. Então você tem que ser valente, é com você. Mas tudo te seduz, tudo te leva. Você não tem determinação e coragem com você mesmo. Então não vai vencer nada. O vencedor é quem? Como é que está em Apocalipse? Não. Quem é o vencedor? E o que fala aqui, ó. Junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. É dela. A natureza é quem? Ó, eu tenho uma natureza. Que eu tenho que exterminar ela, que eu exterminei ela, que em nome de Jesus, ela não vai voltar mais. Então, quem vai dominar minha natureza? Quem vai dominar meus pensamentos? Quem vai dominar minha mente? Não é Jesus volta. ou eu? Não volta, porque você já viu o morto voltar? O grande problema que eu vejo, que a gente aprende desde criancinha, que Jesus vai me ajudar, vai me dominar. Jesus vai fazer. Eu vou ter que fazer e mostrar para Jesus que eu vou fazer e ele vai ser o quê? Olha que lindo isso aqui. Vai ser glorificado.
Olha que lindo isso aqui. 25. Que o Espírito de Deus, vírgula, que nos deu a vida, vírgula, controle também quem? Nossa, olha que coisa linda. Ele nos deu a vida, Ele nos dá a nova vida, Ele nos dá o direito de ser nova criatura. Então que Ele também faça o quê? Que Ele controle também a nossa vida. Imagina você deixar Deus controlar a sua vida. Você não controla mais nada. O Espírito de Deus controlar a sua vida. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também quem? A nossa vida. Que maravilha. Deixa Ele controlar. Sai do controle. Joga o controle remoto fora. Não, dá para Ele. Fala, Senhor, a partir de hoje eu não comando mais nada. Nem meus desejos, nem minhas vontades, que elas vão desaparecer. Toma aqui. Controla a minha vida. O que o Senhor quer? Como que o Senhor quer? Não. De que maneira que o Senhor quer? Vai ser do jeito do Senhor, não mais do meu jeito. E talvez a gente está falando aqui e você não entende. Pega a Bíblia, vamos ler. Pega para você ler. Lê aí. Ó. Que o Espírito de Deus. Vamos ler juntinho? Ó, que o Espírito de Deus que nos deu a vida. Quem nos deu a vida? Quando formamos o barro, quem é que nos deu a vida? Foi Deus, foi o Espírito de Deus, né? Controle também o quê? Controle também a nossa vida. Deixa Ele controlar a sua vida. Eu vou deixar Ele controlar a minha vida. Eu tenho que deixar Ele controlar a minha vida também. Eu não sou diferente de você. A Nilda não é diferente de você. Ninguém é diferente um do outro. Só existe uma coisa. Eu descobri que o Espírito de Deus tem que controlar a minha vida. Então, eu quero fazer de tudo para deixar Ele controlar. Então, não que é difícil. Aqui, ó. Então, ele falou o quê no 26? Que lindo, né? Nós não devemos ser o quê? Orgulhoso. Porque o orgulhoso deixa ele controlar? O orgulhoso deixa o Espírito Santo controlar? Não deixa, porque o orgulho, né? Fica em pé. O orgulho, ó. A pessoa não quer sair do controle. O orgulhoso quer estar o quê? No comando, quer mostrar que ele pode. Eu mesmo posso controlar minha vida. Eu mesmo posso resolver isso. E resolve? Resolve nada. O orgulhoso não é humilde. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja de quem? Um dos outros. Eu espero que depois, você em casa, você que vai ouvir esse áudio, para devagarinho com a Bíblia, vai lendo devagarinho tudo isso aqui e comece a colocar em prática. Eu vou participar da ceia e você também. Peça força ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu vou participar do cálice do pão. O cálice representa, né? O teu sacrifício na cruz é o teu sangue. E o corpo significa vida, saúde, força. Me dá força, porque eu vou travar minha luta. E olha aqui, eu quero voltar aqui com vocês. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. O que significa isso aqui? Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é serva. Ela se serve. Ela gosta de servir. Servo não tem direito. Servo não tem vontade. Servo não manda. Servo é servo. Servo obedece. Servo obedece. Por mais que eu seja servo, eu sou inútil. Por mais que eu seja servo, eu não tenho direito. Então, vamos hoje, na Santa Ceia, nos humilhar para Deus. E nos colocar aos pés de Deus, para que Ele venha ter misericórdia de nós e que o Espírito Santo venha ser o nosso dono de verdade.